Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Queria saber se o narcisismo é algo, digamos, contagioso. Se um pai narcisista pode influenciar o outro e vice-versa. Dentro do casal, se um pode influenciar o outro, é isso? Não, o narcisismo não é contagioso. Você tem que formar uma personalidade narcisista a partir da infância. No entanto, lembra que quem fica com narcisista a longo prazo já tem um perfil de personalidade traumatizado. Então, sua mãe ou pai aí que foi influenciado, na verdade, já tem questões pessoais. E também tem uma outra coisa que é... abuso reativo. O que é abuso reativo? Abuso reativo é quando uma pessoa ativa teu gatilho. Ativa teu gatilho. Ativa teu gatilho. Por favor, pare. Ativa teu gatilho. Ativa teu gatilho. Ativa teu gatilho. Você sai do quarto, vai para outro local. A pessoa vai atrás de você. Ativa teu gatilho. Ativa, ativa, ativa. Por favor, pare. Por favor, pare. Por favor, pare. Gatilho, gatilho, gatilho. Aí você surta. E no momento que você surta, você pensa, será que eu sou um narcisista? Não, isso é abuso reativo. A pessoa te colocou numa situação de surto. E aí você se vê agindo como um narcisista. Então, nesse sentido, é quase contagioso. Isso, e tem mais uma coisa. Às vezes a gente percebe no casal que o narcisista é a personalidade dominante. E o pai, por exemplo, ou a mãe, enfim, a outra pessoa é dependente. E essa pessoa não tem estrutura de personalidade de proteger os filhos. Então, o que acaba acontecendo às vezes? Às vezes, um pai facilitador, a gente chama de pai facilitador, quando ele não é um narcisista, mas ele facilita os abusos. Então, ele já não tem muita autoestima. E as necessidades dele são satisfazer a necessidade do narcisista e não das crianças. Então, se a narcisista falar pra ele abusar dos filhos, mesmo ele não sendo narcisista, pra agradar a narcisista, ele pode ter comportamentos abusivos com o filho. Entendi. Entendeu? Saquei. Também tem isso. Tu falou no início do podcast, eu acho que tu é filha de uma mãe narcisista, né? Isso. Quando é que tu entendeu isso e como é que foi o teu processo de perdoar ou de superar isso? Eu entendi isso, acho que por volta dos 25 anos de idade. Eu tava num relacionamento com um cara que me desestruturou. Me deixou sem personalidade, com os nervos em frangalhos, eu não entendia. E ele morava em outro país, eu vim embora pro Brasil, cortei contato com ele e fui na internet pesquisar os comportamentos dele. E aí, tudo que eu tava lendo sobre... Aí eu achei o tal do transtorno de personalidade narcisista. Só que tudo que eu lia só vinha flashback da minha mãe. E aí eu passei meses pegando cada sintoma e pensando em vários exemplos ao longo da minha vida, porque a gente não acredita. A gente não acredita. Aí eu abordei as minhas irmãs, eu falei, DL, a mãe fez isso? Sim. Isso aconteceu de verdade, gente? Sim. Aí eu entendi em um certo momento que minha mãe tinha isso. E não tinha como não ver. Aí eu passei por um processo de negação, porque a gente não aceita. Tu pode dizer que eram esses comportamentos? A exploração do outro, a gente só servia pra dar coisas pra ela, ela literalmente não tinha nenhum tipo de interesse nas filhas dela. E ela falou isso pra mim várias vezes ao longo da vida. Eu jamais teria contato com você se você não tivesse saído de mim. Então, caralho. Tipo assim, e ela cortou contato com a família inteira, porque ou você faz o que ela manda ou você não existe. Falta de empatia, tipo assim... Eu não vou entrar em coisas específicas, sim. Porque meu objetivo nunca foi expor minha mãe, tá? Meu objetivo sempre foi focar no processo de cura. Mas instabilidade emocional, grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, a crença de que ela é tão superior que só um minúsculo grupo de pessoas pode interagir com ela, inveja crônica, todas. Eu te pergunto esses comportamentos mais porque eu tô imaginando alguém que tá vendo esse podcast e não sabe que tá nessa situação ou tem alguma dúvida, aí ela ouve tua história e meio que consegue entender que isso pode estar acontecendo na vida dela também. Só pra deixar claro que eu não quero só saber os motivos, claro, entendi. Só pra render. É mais pra a pessoa conseguir identificar se isso estiver acontecendo, entendeu? Eu digo que as duas grandes coisas que a gente percebe é que você não consegue lembrar do momento que sua mãe ou seu pai mudou de comportamento pro melhor. E você amadurece, né? Você vai envelhecendo, amadurecendo, e parece que sua mãe ou seu pai têm a mesma idade emocional desde que você nasceu. De tipo, 3 anos de idade, né? Então, e você sente uma profunda culpa toda vez que você cuida de si mesma. Então, quando você faz algo saudável para você, vem uma culpa avassaladora, como se você estivesse matando sua mãe.
E você não consegue entender como que fazer algo saudável pra você é sinônimo de matar sua mãe. Porque você foi treinado a achar que era. Mas como é que a pessoa ela tem certeza que é isso que está acontecendo? Porque eu imagino uma pessoa que começa a analisar a sua própria vida e começa a pensar, puta, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha família era assim, minha família era assado. Até que ponto a pessoa não fica assim, mas será que eu tô me fazendo de vítima? Será que é assim mesmo? Será que o louco não sou eu? Eu que tô distorcendo a realidade para justificar as minhas fraquezas e por que que eu não consegui fazer isso ou aquilo? Como é que eu entendo? Na verdade, ela vai passar provavelmente por um longo processo de achar que ela é a louca. Até pela necessidade emocional que a gente tem de não ver que os nossos pais são isso. E também ela foi treinada a achar que se ela desobedece, ela é louca e má. Então ela acha que o fato de que ela está pesquisando sobre o narcisismo já é uma traição contra a mãe. Então o que ela vai... A gente fala sobre o processo de luto da mãe ou do pai em vida. Que é quando a pessoa entra nesse processo de descoberta e ela passa por vários estágios até cair realmente a ficha. Porque assim, quando uma pessoa chega pra mim, eu acho que minha mãe e meu pai é narcisista, e ela não sabe ainda, eu não forço a barra. Porque é um processo, a psique dela tem estrutura de aceitar que essa é a verdade. Então primeiro ela passa pela fase de negação. Ah, não, deve ter uns traços, nem é tudo isso. Aí ela começa a perceber, não são só traços. Então ela entra na fase da barganha. Barganha é quando você pensa, tá, beleza, minha mãe é narcisista, mas eu vou fazer acontecer. Porque na ilusão da pessoa, ela acha que é possível ser saudável e manter contato com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. E na fase da barganha, ela começa a dar presente pra mãe, ser mais obediente, tenta fazer XYZ pra ver se ela consegue fazer a mãe feliz. Aí ela percebe que nada nunca satisfaz a mãe. Aí ela entra na fase de raiva e depressão. Porque agora ela não consegue mentir pra si mesma. E ela já passou pela fase onde ela tentou tantas coisas e nada funcionou que ela não consegue mais mentir. Aí ela entra em depressão. Aí ela entra na raiva e quer matar todo mundo, e quer matar Deus, o mundo, a família, a formiga, o pastor, a nuvem no céu. E quando ela entra em depressão, porque cai a ficha que não tem como salvar a relação, que não tem como salvar a família, aí ela consegue aceitar. Aí ela entra na fase de aceitação. E na fase de aceitação, que pode ser 5 anos depois. Entendeu? Pode ser 5 anos depois. Aí ela aceita. Eu nunca vou ser enxergada pela minha mãe ou meu pai. Então, eu não tento mais. E nesse momento, a família descarta, ela é difamada por todo mundo, mas não faz mais diferença para ela. Foi assim contigo? Sim. Eu passei 1 ano e meio entre o momento que eu entendi, peraí, minha mãe tem literalmente todos esses traços aqui e mais alguns. E o momento que eu cortei contato com ela. Até então tu achava que era uma família normal. Todas as famílias são assim? Não. Eu não achava que era normal, porque eu sabe... sempre soube que minha família tinha algo de diferente. Entendi. No meu caso, quando eu contava as histórias da minha família, até as pessoas de fora falavam, nossa, isso é diferente. Então é diferente no caso de muitas pessoas que contam histórias que as pessoas falam, mas isso é normal. Pra mim foi tão extremo, os sintomas, as coisas que eu passei com a minha família, foram tão atípicos que não tem nem como uma pessoa externa falar que, não, realmente toda a família é assim. Tu sempre soube que tinha algo estranho, mas não sabia exatamente o que. Tu só foi entender quando tu foi pesquisar sobre o teu ex-namorado e aí conseguiu relacionar as coisas. Isso. Aí fez sentido. Porque ao mesmo tempo que tudo faz sentido, quando você descobre o narcisismo, nada faz sentido mais. E é uma sensação muito doida. Parece que você é 2 pessoas. Você tá sendo uma má filha. Caraca, isso explica tudo. Você não deveria pesquisar essas coisas. Meu Deus, isso explica aquele trauma e o comportamento não sei o quê, e por causa daquilo e aquilo outro tá tudo explicado. Não pesquise. Então você entra em surto até essa voz predominar e você conseguir pela primeira vez na sua vida inteira validar a sua própria interpretação da realidade. E como é que fica a relação com a família depois? Ela fica distante? A pessoa consegue só respeitar e perdoar internamente? O contato é zero? Tem como ter um mínimo contato com uma família desestruturada, assim? Cada caso é um caso. Porque, mais uma vez, cada narcisista é mais ou menos narcisista. Cada situação é uma situação, né? Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa entre vários irmãos de uma família inteira tóxica. E aí você se distancia da família, você nem quer ter contato com ninguém. Mas você pode ser a filha única de uma mãe em estado terminal. Então, você não vai, de repente, querer contato nesse momento. E você vai ter que lidar com outra questão. A questão de que agora você sabe que sua mãe é narcisista e vai morrer. Aí é outro processo, você entendeu? O que determina se você tem ou não tem contato é se você consegue sobreviver
física e emocionalmente ao lado dessa pessoa. Por quê? Porque isso é muito importante. Quando a gente tem contato com pessoas narcisistas, todos os nossos transtornos são desencadeados. Então, com algumas das minhas clientes, elas têm que cortar contato, porque senão elas se matam. Uhum. É literalmente esse extremo. Quando você percebe, caraca, toda vez que eu converso com a minha mãe, eu começo a me cortar. Eu vou me matar. Ou eu tenho um ataque de pânico. Ou a depressão vem bem pesada. Ou a minha psoríase fica toda doida. As minhas doenças físicas ficam doidas. E isso é comum? Tu ouve muito relato assim? Sim. As pessoas cortam o contato porque é impossível estar do lado de um narcisista sem sofrer. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.